Nosso convidado de hoje é o Tenente Abreu, ele que é do Corpo de Bombeiros Militar daqui do Distrito Federal. Gentilmente conversa com a gente. Tenente, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes. Na verdade, o Tenente Abreu teve uma urgência aqui, teve que sair, mas o subtenente Sidemar está assumindo aí a entrevista. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Perfeito, subtenente Sidemar. Seja muito bem-vindo aqui ao Nova Manhã Brasília, subtenente. Bom, a gente vai falar então, para situar o nosso ouvinte, basicamente então, sobre os cuidados que a gente, todos nós, devemos ter com o botijão de gás. E o gancho para essa nossa conversa é um acidente que acabou acontecendo na última sexta-feira, lá no trecho 2 do CIA, né? 2 pessoas tiveram queimaduras de 2º grau enquanto trocavam um botijão de gás na cozinha de um quiosque. Então, um homem de 35 anos e uma mulher de 61 acabaram ficando feridos, foram levados ao Hospital Regional da Asa Norte e contaram, inclusive, aos militares do Corpo de Bombeiros que não perceberam que uma das chamas do fogão ainda estava acesa quando foram trocar o botijão de gás. Subtenente, uma situação como essa é comum? Primeiro, o que a gente pode dizer sobre esse acidente em especial da última semana? Pois é, Diane. Na verdade, uma fatalidade que poderia ter sido evitada se esse cuidado tivesse sido observado, né, de verificar que tem uma outra chama próxima, ou outro foco que possa causar esse incêndio. Nós orientamos, inclusive, que no momento da troca do botijão, além de verificar se tem outro ponto desse que pode causar um incêndio, também se a energia desse ambiente está ligada ou está desligada. Se possível for, antes de tentar fazer a troca, desligue a energia para não ter nenhum risco. Verifique se tem outra chama acesa, de repente pode ter mais de um fogão naquele ambiente. Então desligue todas essas fontes para depois iniciar esse processo. Subtenente, bom dia. Diego Amorim aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo dessa entrevista. A gente sabe que muitos prédios, condomínios residenciais aqui no Plano Piloto, Asa Sul e Norte, esse gás ele não é uma responsabilidade do morador, né? É do condomínio, gás encanado. Que cuidados devem ser tomados nesses casos? O que um morador aqui do Plano Piloto pode fazer de cuidado? Ele que não é síndico, ele que não mexe diretamente com isso, quais são os alertas que devem ser dados? O que ele deve exigir do seu síndico em relação aos cuidados com o gás? Bem, nesses casos que você está citando, o prédio, então, ele está abastecido por um sistema subterrâneo de gás e esse sistema é tubulado em cada apartamento. Então, cada morador tem a responsabilidade de cuidar da instalação do seu fogão ali, aquela rede de gás, e também de observar os cuidados gerais nesse reservatório. Esse reservatório tem que estar num local arejado, ele tem que estar isolado, sempre limpo, né? Não tem que ter mato, lixo ali próximo, e nem a presença de pessoas ali fazendo uso de cigarro ou algo desse tipo. Nem carro pode ficar muito próximo estacionado muito próximo desse reservatório. Exige aí uma distância mínima que se exige. Quando ele passa para o ambiente do apartamento dele, o cuidado, então, passa a ser de manter essas conexões da rede do prédio ao fogão dele bem feitas, uma manutenção sempre constante e uma observação ali diária para se perceber o início de qualquer vazamento. Uma vez percebido esse vazamento, automaticamente ele deve acionar o síndico do edifício, deve também fazer o desligamento do seu registro e, se for possível, desligar o registro do andar e acionar o corpo de bombeiro e a empresa responsável pela instalação. Agora, subtenente, quando a pessoa for fazer a troca, não é, do botijão de gás, no caso de casas ou apartamentos que tem ainda de manusear cada proprietário ou cada inquilino o próprio botijão, aquelas técnicas que a gente ouve falar de colocar a esponja, ver se vai sair bolinha, tudo isso é efetivo, não é efetivo? Qual que seria o modo correto? O senhor falou, por exemplo, de
conferir se a energia está desligada, se realmente não tem nenhuma chama no local na hora de fazer essa substituição do botijão, mas em caso de troca e também na situação de um possível vazamento, se a pessoa sente aquele cheiro e quer conferir, qual que é a orientação correta, como que esse procedimento deve ser feito? Certo, Ariane, a pergunta é muito boa. Então, veja só, esse cuidado, ele começa inicialmente com a aquisição desse botijão. A pessoa adquiriu esse botijão está sendo entregue na sua residência, ele deve observar, então, a condição do vasilhame. Se ele apresenta um amassado, apresenta algum tipo de avaria, que ele pode ser trocado ali naquele momento. Esse botijão, recuse aquele que tiver amassado, que tem avaria, peça para a pessoa que está te entregando ali fazer a troca, para você ter um botijão em boas condições. Uma vez recebido esse botijão em boas condições, se a própria empresa que está te entregando o botijão não puder fazer essa troca do cilindro vazio com cheio na sua residência, então vai ser feito pelo proprietário. E nesse caso, nós vamos iniciar verificando o ressecamento e a validade da mangueira que vai estar conectada do fogão até esse botijão, as condições do registro, e depois nós vamos começar fazendo esse teste que você mesmo finalizou aí, que é o teste das conexões de gás, usando uma esponja úmida com um detergente e sabão. E uma vez que eu pegar essa esponja e depositar o sabão nela, eu vou fazer fricção nessa esponja até ela começar a produzir espuma. E essa espuma eu vou aplicar ali nas conexões do botijão com o fogão, a mangueira, o registro, de modo que eu vou cobrir essas conexões e vou observar se bolhas se estão aparecendo bolhas ali, se elas estão sendo criadas naquele ponto. Uma vez que aparecer bolhas, está indicando que está vazando gás ali com essa formação de bolhas. Aí nós temos que tomar o cuidado de tentar reparar esse vazamento. Alguns o próprio proprietário tem condição de fazer, outros tem que ser uma pessoa habilitada. Mas uma vez que se percebeu esse vazamento, nós devemos evitar, então, o acionamento de interruptores de luz, fazer a abertura de portas e janelas e, se possível, já acionar de imediato o corpo de bombeiros. Caso o vazamento seja na conexão do registro, a gente tenta retirar o registro, recolocá-lo novamente e, se persistir esse vazamento, a gente aciona a empresa responsável. Caso o vazamento na válvula do botijão e a pessoa não tenha condição de resolver, retire o botijão do local e coloque em um local arejado. Acione a empresa responsável, socorro do Corpo de Bombeiros, afaste pessoas daquele ambiente e aguarde o socorro chegar. Muito bem. 8h41, a gente está conversando aqui no Nova Manhã Brasília com o subtenente Sidemar, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que está nos dando esse serviço completo aqui sobre todos os cuidados que nós devemos tomar com o gás de cozinha. Agora, subtenente, o gás de cozinha não é o único fator de risco em uma residência, em uma empresa. A gente teve nessa madrugada, por exemplo, uma ocorrência dos senhores lá em um apartamento de Planaltina. O fogo começou em um dos quartos do imóvel, queimou paredes, cama, armário, peças de roupa e o forro de PVC do apartamento, segundo as informações oficiais aí dos senhores do Corpo de Bombeiros. Ainda bem, ninguém se feriu. O dono dessa casa lá, desse apartamento em Planaltina, acabou não aceitando o acionamento da perícia da corporação. Aproveitando a sua presença conosco hoje no Nova Manhã Brasília, subtenente, que outros cuidados o nosso ouvinte da Nova Brasil FM deve ter em casa, hein? Esses acidentes, esses incêndios como este que eu relato agora, eles acontecem ainda resultado de algum descuido e desatenção dos moradores? Pois sim. Normalmente é por uma falha ou descuido. Esses incêndios eles podem ser originados aí, tanto por uma questão elétrica, até mesmo pela questão do gás que a gente está discutindo agora. A questão do gás pode ser nesse momento da troca. Eu estou lá com uma fonte acesa ali próximo onde eu vou fazer a troca de um botijão, e no momento que eu começo a fazer essa troca, há um vazamento normal de uma pequena quantidade de gás. E se eu tiver uma outra fonte ali, essa fonte o gás vai alcançar essa fonte e vai iniciar ali um princípio de incêndio. Essa é uma causa. Outras causas
são, por exemplo, falta energia na residência e está num período noturno, a pessoa, para manter o seu ambiente claro ali, acende uma vela e coloca ali próximo, em cima do armário, próximo a uma cortina, e um pequeno descuido, essa vela pode alcançar materiais que se incendiam muito rápido e iniciar um incêndio no apartamento. Outra condição é a questão elétrica. As pessoas ainda usam muito o que a gente chama de Benjamin, né, que é aquele multiplicador de entradas de tomada, e conecta em algum ponto e conecta nesse Benjamin vários equipamentos. O que ocasiona ali, então, um aumento de carga naquele ponto, e ele pode aquecer, tocando fogo nesse equipamento e em seguida em outras coisas, objetos que podem estar próximos, iniciando também o incêndio nas residências. Perfeito. Bom, a gente conversou então com o subtenente Sidemar, do Corpo de Bombeiros Militar daqui do Distrito Federal, a quem eu já agradeço a atenção, a disponibilidade, o tempo colocado aqui a serviço dos ouvintes do Nova Manhã Brasília. Subtenente, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelo trabalho de vocês, sempre muito bem feito aqui em Brasília, fundamental em vários momentos. Muito obrigada, um bom trabalho para vocês aí. Muito obrigado, Ariane, muito obrigado, Diego. O Corpo de Bombeiros está sempre à disposição. E qualquer incidente desse tipo, acione de imediato aí o 193.